Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia com um novo conteúdo, o sistema circulatório. Então a gente vai trabalhar agora sistema circulatório e posteriormente vamos trabalhar em conjunto sistema linfático. Mas a princípio vamos abordar as características do sistema que rege a distribuição do nosso único tecido líquido do corpo, que é o tecido sanguíneo. Então, para que a gente aborde o sistema circulatório, é primeiro importante trabalhar o tecido que ele é responsável por transportar, que é o sangue. Mas, Hudson, o sangue é um tecido? Sim. Qual é a definição de tecido? É a aglomeração de diferentes tipos celulares com uma finalidade. Essa é a característica do nosso sangue. Nós temos diversas tipos celulares, cada atuando em conjunto para dar uma determinada função ao tecido sanguíneo. O tecido sanguíneo é responsável por transporte, basicamente. Todas as funções derivadas dele estão relacionadas com o transporte, tá? Então, o que a gente tem no sangue? A gente tem no sangue duas partes. Uma parte que é chamada de plasma, que contém as nossas proteínas, que contém os sais, que contém as gorduras, que contém uma série de elementos não celulares. E a gente tem os elementos celulares, que são as células. Então, a gente tem os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, alguns fragmentos de células, que são as plaquetas e as plaquetas associadas. Então, a gente pode, a partir do momento da coleta de sangue, fazer a separação desse sangue em duas fases, o que a gente chama de plasma, que tem 60% do volume, e a massa celular, né, que é o grupo dos elementos celulares. Aqui, a gente tem o grupo das células brancas e aqui a gente tem o grupo de células vermelhas. Essa distinção é dada se você fizer um gradiente, permitir uma separação desses grupos, mas por centrifugação normal, o sangue não faz essa separação, mas é possível fazer a separação em plasma, glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Ruth, o que é centrifugação? A gente tem um mecanismo de separação das fases sanguíneas através de uma máquina que gira a nossa amostra de sangue. Como a parte celular é mais pesada, o giro vai fazer com que esses elementos celulares, eles sedimentem, eles vão para o fundo do nosso tubo. Enquanto que a parte do plasma, que contém proteínas, sais e gordura, como é mais leve, fica na parte superior do tubo. Então você consegue fazer a separação entre o plasma e os elementos celulares a partir desse processo. Por que eu faria isso, Hudson? Para uma série de exames. O que você quer medir? Você quer medir uma infecção no sangue? É bom medir é bom verificar através da microscopia só a parte celular. Por exemplo, a malária. A malária é uma doença que você vê a contaminação através de uma lâmina com o sangue, né? Se você faz a separação do plasma e das partes dos elementos celulares, você leva a lâmina, faz o espalhamento, quando você faz a análise da amostra, e leva ao microscópio para verificar a presença ou a ausência de formas do parasita dentro das hemácias. Não, em vez disso eu quero medir a quantidade de glicose no meu sangue. Então você vai trabalhar o plasma, porque nessa parte a glicose vai estar difundida na região do plasma. Então você separa novamente o plasma e os elementos celulares para medir a quantidade de glicose do seu sangue. Então você tem, a partir dessa aferição, a concentração da glicose no sangue, que é chamada de glicemia, tá? Então a gente tem uma série de elementos de exames, de exemplos, que é importante fazer essa separação. No sangue, no nosso sistema circulatório, tanto plasma quanto células, elas estão sendo transportadas, eles estão circulando conjuntamente, mas em algumas situações é importante fazer essa separação. Então aqui a gente tem essa região branca, a gente teria ela completada toda por plasma, né? Aqui as células, elas estão boiando no plasma, e aqui a gente tem os diferentes tipos de células. Células são aglomeradas em glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, mas os glóbulos brancos são várias espécies de células
dentro do nosso tecido sanguíneo. E como é que isso acontece, Ruth? Como é que essas células elas são produzidas? A gente já falou um pouco disso quando a gente falou de tecido ósseo. Lá no tecido, quando a gente estava falando de tecido ósseo, a gente falou brevemente sobre o processo de hematopoiese, que é o processo de produção das células do sangue. A gente viu que a hematopoiese só pode ser realizada nos locais onde há medula óssea vermelha. A gente lembra lá do tecido ósseo, nós temos dois tipos de medula óssea, a medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. A medula óssea amarela, ela é encontrada nessa cavidade medular dos ossos longos aqui em adultos, né? Então essa região, esse orifício, ele é preenchido pela medula óssea amarela, que é esse caso aqui. No caso do osso esponjoso, lembra? A gente tem o osso compacto, tem o osso esponjoso. O osso esponjoso tem medula óssea vermelha e a medula óssea vermelha vai produzir células sanguíneas. Então a gente tem as células sanguíneas sendo produzidas em ossos planos, por exemplo, nos ossos da cintura escapular. A gente tem os ossos da cintura pélvica também produzindo células sanguíneas por hematopoiese em adultos. Agora, como é que isso acontece, Hudson? Como é que há o procedimento da formação de diferentes células do tecido sanguíneo? Quando o nosso organismo necessita de repor células, seja porque a gente passou por um processo de doação de sangue, seja porque a gente passou por um processo de perda sanguínea por um acidente, seja porque as células entraram em processo de senescência, são um processo de envelhecimento e precisam ser substituídas por células novas, a gente precisa lançar mão de um conjunto inespecífico, não especializado de células, é melhor dizendo. Esse conjunto é chamado de células-mãe ou células-tronco multi ou polipotentes, tudo bem? Então essas células elas são produzidas na medula óssea vermelha pela multiplicação de células encontradas nessa região e elas são liberadas para passar por processos de maturação. Como assim, Hudson? Todo mundo já sabe que as células-tronco são aquelas células que podem se transformar na maioria das células do nosso organismo. Então, quando a gente faz um transplante de célula-tronco, a gente retira células da nossa medula e implanta em um determinado local. Vamos dizer que a gente implanta no coração, porque o coração, a gente viu nas aulas passadas que a regeneração do tecido cardíaco é muito lenta, é quase inexistente. Então eu posso transferir células-tronco para essa região, essas células-tronco se diferenciarem em cardiomiócitos e esses cardiomiócitos suprirem a deficiência que eu tive devido a um acidente ou um infarto do miocárdio, tudo bem? Então as células-tronco elas podem tomar as diferentes formas dependendo dos estímulos que o nosso organismo mandar para essa célula, para ela se diferenciar. É como as crianças, quando uma criança nasce, você não sabe qual é o futuro dessa criança, o futuro profissional dessa criança. Ela pode ser qualquer coisa, ela pode ser um astronauta, ela pode ser presidente, ela pode ser uma médica, uma engenheira, ela pode ser uma atendente da farmácia, ela pode ser uma auxiliar de serviços gerais, ela pode ser qualquer trabalho que ela escolher ou que as possibilidades do ambiente possibilitarem que ela realize. Mas então ela pode ela pode se transformar nisso tudo, Hudson, porque que algumas crianças escolhem ser médicos, por que outras crianças escolhem ser bombeiros, outras crianças escolhem ser policiais, pelo conjunto de estímulos que essas crianças recebem durante o seu desenvolvimento até chegar à fase adulta. Esses estímulos eles podem ser a presença de alguém que tem uma profissão igual, o sonho, porque ela viu essa profissão em um determinado local, pode ser pela escolha da remuneração, quando o indivíduo chegou a adulto, tinha várias possibilidades, ele escolheu pela maior remuneração, pode ser um monte de fatores, mas esses fatores eles vão influenciar a forma com que essa criança escolhe qual é a linha de profissão que ela vai adotar. O que acontece? As células-mãe, as células-tronco pluripotentes também têm essa capacidade, por isso que elas são chamadas de pluripotentes, porque elas têm uma pluralidade de possibilidades, não, elas são
potentes, de potencialidades. Dependendo do estímulo, essa célula pluripotente ela pode se diferenciar em duas linhagens. A linhagem que a gente chama de linfóide e a linhagem que a gente chama de mieloide. O que é isso, Hudson? As células mieloides são as células do sangue. Tá? Então a gente vai ter aqui as hemácias, os neutrófilos, os basófilos, os eosinófilos, os mastócitos, os monócitos, os macrófagos e o megacariócito, que vai dar origem às plaquetas. Todas elas dentro da linhagem dos mieloides, a linhagem de célula mieloide, porque todos esses são mielócitos. E as linhagens linfóides vão dar origem aos nossos linfócitos. Não sei se vocês já tiveram microimuno, mas vocês vão ver que os linfócitos são as células da nossa resposta imune adaptativa, a resposta imune adquirida, né? Enquanto que essas células aqui são a nossa resposta imune inata. Então, existem dois grupos de células, os mielócitos e os linfócitos. Então, essa célula pluripotente pode se diferenciar de acordo com a necessidade do organismo e dos estímulos que ela recebeu em célula progenitora mieloide e célula progenitora linfóide. Essa célula progenitora mieloide ela já escolheu uma área. Eu vou trabalhar na área da saúde. Eu vou trabalhar na área da segurança, eu vou trabalhar na área da educação. Agora, o que ela vai ser dentro dessa área ainda tem uma variedade muito grande. Por exemplo, eu vou trabalhar na área da educação, eu posso ser professor, eu posso ser pedagogo, eu posso ser diretor escolar, eu posso ser... que mais? Ministro da Educação, pode ser qualquer uma dessas possibilidades dentro da área da educação. E o que é que vai determinar se essa célula aqui de origem mieloide vai ser, Hudson? Os estímulos que essa célula receber. As hemácias são os nossos glóbulos vermelhos. Por que ele tem esse nome? Porque ele tem essa cor avermelhada devido à hemoglobina que eles carregam. A hemoglobina tem ferro e toda a substância que contém ferro tem essa cor avermelhada. Então a gente chama de glóbulos vermelhos ou hemácia. Existe ainda um outro nome que são chamados de eritrócitos. Eita, minha câmera travou. Ah, não, perdão, era só uma ligação. Deixa eu ver se volta. Não voltou. Só um minuto. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá travado. Voltou. Agora voltou. Tá tudo feliz, todo mundo alegre. Deixa eu ver se voltou mesmo. Voltou, tá voltado, tá voltadinho. Todo mundo comemorando para não ter que editar o vídeo. Ei! Né? Agora vocês estão sabendo o que é ter que editar vídeo por causa dessas buchas aí. Então o que acontece? Essas células aqui mieloides recebem estímulos para se transformar em hemácia. Ou elas recebem estímulos para se transformar em uma linhagem celular chamada de megacariócito. O megacariócito vai formar as plaquetas, que são debris celulares. São restos de células, tá? O megacariócito vai compor essas estruturas e vai liberar elas no sangue. E aqui a gente tem os neutrófilos também, que são células da nossa imunidade, a defesa primária do nosso organismo. Então a gente tem neutrófilo, a gente tem basófilo, a gente tem eosinófilo, monócito, macrófago, célula dendrítica, um conjunto de células que estão dentro desse grupo dos mielócitos. Outra possibilidade é ela se transformar em célula linfóide. Aí a gente tem alguns grupos de linfócito. A gente tem o linfócito T, o linfócito B, as células NK. A gente tem uma série de linfócitos que vão regular a forma com que as outras células atuam durante um período de desequilíbrio da nossa homeostase. Por exemplo, como uma infecção, por exemplo, como uma situação cancerígena. Então, essas células aqui, os linfócitos, vão coordenar a atividade desses aqui para a defesa do nosso organismo, nossa imunidade. Ok? Então a gente tem novamente um tecido composto por duas partes. Uma parte que é chamada de plasma. Aqui está 55% a 45%. A gente viu ainda agora 60%, 40%. Qual é a informação verdadeira, Ruth? Depende da pessoa, depende do sexo, depende da idade, depende de um monte de coisa. Então há uma variação comum.
dentro desses volumes, tudo bem? Mas o que, que a gente tem no plasma? A gente tem água, principalmente. Por quê? Porque ela é o solvente, é ela quem dilui todos os componentes que vão estar encontrados aqui. E ela vai facilitar o transporte dessas substâncias. Qual é a principal função do nosso tecido sanguíneo? Perfeitamente, transporte, a gente vai ver isso. Aí aqui a gente tem os íons, né? Tem sais, por exemplo, tem o sódio, o potássio, o cálcio, o magnésio, o cloro e o bicarbonato. A gente viu a importância do sódio, a gente viu a importância do potássio, a gente viu a importância do cálcio na contração muscular, né? A liberação de cálcio despolariza a membrana pela entrada de sódio, saída de potássio. Então a gente já viu, magnésio é muito importante para a regulação das atividades de algumas enzimas dentro da célula, assim como o cloreto, né? O cloro também vai ser importante para esse tipo de regulação. E o bicarbonato tem a principal função, a manutenção do pH do nosso sangue. Tá? Então a gente tem o equilíbrio osmótico, então a gente tem uma série de elementos aqui relacionados ao equilíbrio osmótico. A manutenção do pH é função principalmente do bicarbonato. E a regulação da permeabilidade da membrana, como a gente aqui viu, sódio, potássio e cálcio. Além de água e íons, Hudson, de átomos aqui carregados, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter proteínas no nosso plasma. Por exemplo, albumina, fibrinogênio e imunoglobulinas, o que a gente chama de anticorpos. Então a albumina vai ser responsável pelo transporte de substâncias hidrofóbicas. Substâncias, por exemplo, gorduras, elas vão precisar de carreadores para serem transportadas pelo sangue, porque nosso sangue tem muita água. Quem vai fazer isso é a albumina e vai permitindo desse modo a manutenção do equilíbrio osmótico e a manutenção do pH devido à associação de outras substâncias à albumina. O fibrinogênio vai estar relacionado à coagulação, a gente vai falar de coagulação daqui a pouco. E as imunoglobulinas são os nossos anticorpos, IgA, IgM, IgG, IgE, IgD, são tipos de anticorpos, então eles estão relacionados à nossa defesa. Então quando a gente toma vacina para o Covid, a gente gera anticorpos, e esses anticorpos vão defender nosso organismo dessa infecção. Tá? Então a gente tem substâncias transportadas pelo sangue. A gente tem nutrientes, glicose, aminoácidos, ácidos graxos, vitaminas, proteínas. Tudo que a célula vai precisar para o seu funcionamento vai ser transportado através do sangue. A gente tem a produção e a excreção de metabólitos secundários. Quando a célula trabalha, ela queima alguns elementos e produz elementos nocivos que devem ser eliminados. Devem ser eliminados pelas fezes ou devem ser eliminados pela urina. Ou alguns são voláteis, podem ser eliminados pelo suor. Mas essas substâncias elas têm que deixar o organismo, porque o aumento da concentração dessas substâncias no nosso organismo leva a um desequilíbrio na nossa homeostase, acaba nos intoxicando. Por exemplo, a ureia. Quando a gente faz urina, né, a gente está liberando ureia, que é um metabólito secundário lá do metabolismo do nitrogênio. Quando a gente está metabolizando nitrogênio no nosso organismo, a gente produz ureia. Além disso, nós temos os gases, que são o oxigênio e o gás carbônico, para a respiração celular, conversão de energia de carboidratos e lipídios em energia e formação de água e liberação de gás carbônico. E a gente tem os hormônios, então nosso hormônio de crescimento, hormônio masculino, feminino, todos vão ser liberados pelas glândulas específicas, caem na corrente sanguínea e são transportados até encontrarem o seu local apropriado de atuação. Então essa é a composição do nosso plasma. Veja que o plasma é uma parte fundamental do tecido sanguíneo. Ele compõe grande parte da sua função. O que não está aqui são os elementos celulares, que são esse grupo de indivíduos. Então a gente tem hemácias ou eritrócitos ou ainda glóbulos vermelhos. Você pode encontrar na sua literatura, no livro que você for ler, no site, na monografia, no que você escolher como fonte de leitura, qualquer um desses nomenclaturas, hemácias, eritrócitos e glóbulos vermelhos. Todos esses nomes estão relacionando a essas células que são responsáveis por transporte de gases, oxigênio e gás carbônico.
Como elas levam gás carbônico, como elas trazem oxigênio, vai ser assunto para próximas aulas. E aqui a gente tem os glóbulos brancos. Como eu falei para vocês, glóbulos brancos é um conjunto de células. Tudo que não é vermelho convencionou se chamar de branco, mas a gente tem vários tipos de glóbulos brancos. A gente tem os basófilos, os eosinófilos, os monócitos e os neutrófilos, tudo vindo de origem mieloide. Lembra lá da célula mieloide, do processo de hematopoiese que eu falei para vocês? Exatamente. Esses conjuntos, esses 4 elementos aqui, Ruth, são só esses 4? Não, tem outros vários, cada um tem uma função, mas a gente vai trabalhar isso quando estiver trabalhando em imunologia. A gente não vai trabalhar isso agora. E a gente tem os linfócitos B, os linfócitos T, as células NK, são todas de origem linfóide, tudo bem? Então essas progenitores mieloides podem dar origem às células vermelhas ou basófilos, eosinófilos, monócitos, e as células de origem linfóide sempre darão os tipos de linfócito. Aqui a gente tem mais de um tipo também, tá? Mas para lembrar, a gente tem mais de um tipo de linfócito. E aqui a gente tem as plaquetas, né, que tem a função de coagulação do sangue. Algumas doenças, por exemplo, a dengue, causam um fenômeno chamado de plaquetopenia. O que é isso? A diminuição do nível de plaquetas no nosso sangue. Então a gente tem um nível variando de 200 a 400 mil. O que acontece? Eles vão formar os trombos, vão formar a situação de coagulação. Quando a gente tem um decaimento nessa coagulação, a gente tem uma maior suscetibilidade a hemorragias. Por isso que a dengue hemorrágica é tão importante, porque a gente tem uma plaquetopenia muito grande, e se essa hemorragia for no tecido cerebral, a gente tem uma perda de neurônio. A perda de neurônio, você já viu o que acontece, leva à disfunção de vários dos nossos outros sistemas. Quando a gente não tem dengue hemorrágica, mesmo assim a gente fica com aquelas pintinhas vermelhas, né? Aquelas são micro hemorragias no nosso tecido que geram aquelas bolinhas vermelhas. Então a hemorragia da dengue é derivada pela ausência de plaquetas. A gente vai falar um pouco mais sobre coagulação e vai falar um pouco como isso funciona. Agora, qual é a função do sangue? A função do sangue é transporte. Levar oxigênio para as células e trazer gás carbônico para o pulmão. Distribuir nutrientes para as células. Recolher excretas, né? Recolher metabólitos secundários. Distribuir hormônios. Transportar anticorpos. E manter a temperatura do corpo. Como assim, Ruth? A gente manter a temperatura do corpo. O nosso corpo ele funciona entre 36 e 37 graus e meio de temperatura normal. O que acontece? Quando esfria muito, a gente tem o aumento da nossa circulação para que a circulação leve a temperatura do nosso corpo às extremidades do corpo. Por exemplo, as primeiras partes a congelar no nosso corpo são as mãos, as extremidades superiores e inferiores, são as mãos e os pés. Isso por quê? Por causa da forma com que há a irrigação desses tecidos. Quando o sangue quentinho, saído da nossa caixa torácica, chega até as extremidades, ele dispersa esse calor, esfria e volta para a caixa torácica para esquentar de novo. Leva o calor até as extremidades, esfria, e isso mantém a nossa temperatura corporal. Mas, Hudson, e se eu passar muito tempo no frio, eu não vou ter hipotermia? Vai ter hipotermia, porque você vai resfriar todo o seu corpo, os seus órgãos internos, por causa da perda de temperatura do tecido sanguíneo, que não está conseguindo suprir essa demanda de temperatura. Então, de qualquer forma, é transporte de energia térmica, tá? Para o resto do nosso corpo. Beleza, Hudson. Agora, todo sangue é igual? Vocês já sabem que não. É uma pergunta retórica, não é isso? A gente sabe que existem tipos diferentes de sangue, mas eu nunca entendi por que existe tipo A, tipo B, tipo AB, tipo O. O que é isso, Hudson? A gente tem alguns sistemas de classificação do tecido sanguíneo.
o sistema ABO, o sistema RH e o sistema MN. Sistema MN, Hudson, o sistema MN é o menos conhecido deles. Por quê? Porque as proteínas relacionadas a esse sistema, elas não geram reações adversas caso trocadas entre si, tá? Quem descobriu esses sistemas foi um pesquisador americano que percebeu que durante a guerra a transfusão de sangue estava gerando morte do indivíduo. O indivíduo chegava com um ferimento, necessitava de transfusão de sangue e morria em decorrência desse procedimento. A partir disso, ele dedicou a vida a estudar as características do sangue e percebeu que existem 3 diferentes classificações, porque existem diferentes proteínas que estão presentes nos glóbulos vermelhos, nas hemácias. Então, ele dividiu em 3 grupos: sistema ABO, sistema RH e sistema MN. O que a gente vai ver aqui é os 2 mais conhecidos, o sistema ABO e o sistema RH. O sistema ABO ele tá baseado em quantidade de proteínas. Na verdade, os 3 estão baseados em proteínas que estão na superfície das hemácias, dos eritrócitos ou dos glóbulos vermelhos. Que proteína são esses, Hudson? A gente chama de aglutinogênio ou aglutininas, tá? São essas proteínas. Quando a aglutinina é do tipo A, que está presente na corrente sanguínea, nas hemácias que estão na corrente sanguínea, nós dizemos que este indivíduo tem o tipo sanguíneo A. 41% da população tem esse tipo de proteína nas hemácias. Quando essa proteína, a aglutinina, é do tipo B, a gente diz que esse indivíduo tem o sangue B. 10% da população tem mais ou menos o sangue B. Quando o indivíduo é AB, a hemácia dele, na superfície, tem tanto a proteína aglutinina do tipo A quanto a aglutinina do tipo B. Nesse caso, ele tem um mosaico. A constituição das proteínas na superfície das hemácias é um mosaico, é uma mistura entre proteínas A e proteínas B. E quando a gente não tem nenhuma aglutinina na superfície, Hudson, das hemácias, esse indivíduo é um indivíduo O. O indivíduo O não é uma aglutinina do tipo O. O indivíduo O é a ausência de aglutinina. Beleza? Então, a gente tem 45% dos indivíduos com essas características e 4% entre A e B. Hudson, e o que determina se eu vou ser sangue A, se eu vou ser sangue B, se eu for ser sangue AB? O que vai determinar isso é a genética, tudo bem? Qual é os genes que você recebe do seu pai, qual é os genes que você recebe da sua mãe, ok? E a gente tem uma relação de dominância entre esses genes. Os genes da aglutinina A e da aglutinina B, eles são dominantes em relação ao gene de não aglutinina. Então, a gente tem uma série de fatores relacionados a isso, que eu também não vou entrar em assunto, mas só para vocês terem uma informação adicional. E o que é isso aqui, Hudson? Anti-B, anti-A e anti-B. Quando nosso corpo ele entra em contato com uma proteína estranha a ele gera anticorpos como defesa, porque ele entende que aquela proteína pode causar um desequilíbrio à nossa homeostase. Então, para se defender, ele produz anticorpos, e esses anticorpos vão sinalizar as proteínas que devem ser destruídas pelas células do nosso sistema imunológico. Quando a gente está falando que o indivíduo que tem o sangue A, ele tem a aglutinina A, ele vai reconhecer sempre que ele receber um sangue do tipo A, o sistema imunológico dele não vai estranhar aquela proteína, porque faz parte da composição dele. Mas se ele receber um sangue do tipo B, ele vai responder com anticorpos anti-B, porque essa proteína B é proteína estranha a ele, tudo bem? Então, a gente tem a produção de anticorpos anti-B. E o indivíduo que é B vai ter a produção anti-A. Por quê? Porque o A é estranho para B. O indivíduo AB não vai produzir anticorpos, porque se ele recebeu sangue do tipo A, ele tem essa proteína e ele não vai estranhar. Se ele recebeu do tipo B, ele também tem essa proteína e ele também não vai estranhar.
E o O, Hudson, que não tem proteína nenhuma? O O tá complicado, porque o O vai responder anti-A e anti-B, porque ele não tem nenhuma proteína. Então, o indivíduo O só pode receber sangue de outros indivíduos do tipo O, porque não pode haver aglutinina, nem do tipo A, nem do tipo B, porque senão eles produzem esse anticorpo, e esse anticorpo vai gerar uma reação que nós chamamos de reação anafilática, uma resposta imunológica disseminada no nosso corpo por causa dessa invasão de proteínas estranhas. Beleza, Ruth, agora eu estou ligado. Eu sou sangue A porque eu tenho aglutinina do tipo A. Eu sou sangue B porque eu tenho aglutinina do tipo B. Só posso receber sangues de outros As, porque como a gente compartilha a mesma aglutinina, não vou ter uma reação imunológica adversa. E eu sou B, só posso receber dos indivíduos B, por causa que eu não posso reagir contra a proteína do tipo A. Eu sou AB, Hudson, então posso receber tanto de A quanto de B. Exatamente. Hudson, eu sou O, só posso receber de outro O, só pode receber de outro O, porque você não pode ter contato com a aglutinina do tipo A, nem do tipo B, porque senão você vai ter uma resposta alérgica a essa presença. Hudson, mas tem um negócio, eu sou A positivo. Hudson, eu sou A negativo. A parte da aglutinina é o quê? A parte da aglutinina é que vai dar o tipo de A. E esse positivo e negativo? Esse positivo e negativo vai ser a presença ou a ausência da proteína RH. Então, a gente tem um fator que está presente em 85% da população. Esses indivíduos são chamados de RH positivo. É uma outra proteína na hemácia também, que vai ser responsável pela adaptação, pela recepção daquele sangue ou pela rejeição daquele sangue que o indivíduo recebeu. Então, o indivíduo A, ele tem que ser ARH positivo ou negativo. Se ele é ARH positivo, por causa que é mais frequente, ou ORH positivo, ele deve receber um sangue com o padrão de aglutinina adequado e com a presença ou a ausência do fator RH de forma adequada também. Os indivíduos ditos positivos são aqueles que contêm RH. Os indivíduos negativos são aqueles que não contêm o RH. Se um negativo receber um sangue positivo, o que vai acontecer? Ele vai apresentar novamente essa resposta imunológica contra o fator RH, causando o desequilíbrio da homeostase. Então, um indivíduo A positivo, ele não pode doar para um indivíduo A negativo, porque os A's estão ok, mas ele vem com esse sangue vem com fator RH, que é estranho para o indivíduo que não tem esse fator, é um A negativo. Então, ele vai sofrer processo de rejeição também. Tá claro? Não, Ruth, está meio confuso. Dois conjuntos de proteínas vão coordenar o tipo de sangue do indivíduo. Primeiro, as aglutininas. Quais tipos de aglutinina a gente pode ter? A gente pode ter aglutinina do tipo A, aglutinina do tipo D, B de bola, e ausência de aglutininas. Beleza? E a outra proteína? A outra proteína é a proteína RH. Essa pode ser presente ou ausente. Quando ela está presente, a gente tem um indivíduo RH positivo. Então, eu vou ser A positivo, eu vou ser AB positivo, eu vou ser AB positivo, eu vou ser O positivo. Quando ela está ausente, eu vou ser A negativo, B negativo, AB negativo e O negativo. Ok? Tranquilo. Beleza, Ruth, agora eu saquei. Mas o negócio do transplante? Do transplante não, da transfusão de sangue. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que ilustra essa combinação e vou explicando por que cada um desses conjuntos de elementos pode receber ou não pode receber esses grupos sanguíneos. Tudo bem? Vamos nessa. Deixa eu só baixar aqui, porque para mim está saindo som. Então, aqui é o A positivo. Ele tem aglutinina A, RH positivo. Ele pode doar para o A positivo e para o AB positivo. Por que para o AB? Porque ele tem tanto a proteína A quanto o fator positivo. O A negativo vai doar para todos os elementos que tem A.
Por quê? Porque o cara que tem a proteína não vai reagir com o sangue que não tem qualquer tipo de sangue. Por quê, Hudson? Porque ele tem a proteína A, ele tem a proteína B e não tem o fator RH. Se ele receber o AB positivo, perdão, eu me confundi. O AB positivo é o doador, o receptor universal. Ele tem a proteína A, se ele receber do A, para ele está tudo bem. Se ele receber do B, para ele está tudo bem. Se ele receber o AB, para ele está tudo bem. Se ele receber do O, para ele também está tudo bem. O O não tem aglutinina, então ele não vai gerar uma resposta imunológica, porque na superfície das hemácias não tem aglutinina. Por que que é positivo? Se ele tem o fator RH positivo, ele pode receber de A positivo e de A negativo. Mas o A negativo não tem aglutinina, Ruth. Por isso, se ele não tiver aglutinina, ele não gera uma resposta imunológica. Então, o AB pode receber de A negativo e A positivo. Pode receber de B positivo e B negativo. Pode receber de AB positivo, AB negativo. Pode receber de O positivo e O negativo. Então, o AB positivo é o receptor universal. O O negativo é o doador universal. É quem doa para todo mundo. Mas o AB positivo só vai doar para outro AB positivo. Ele recebe de todo mundo, mas só doa para outro AB positivo. O O positivo doa para todo mundo, mas só recebe de outro O negativo. Eu falei positivo, né? Perdão. O O negativo é o doador universal, mas ele só recebe de outro O negativo. Então, esse indivíduo é o indivíduo que é o mais importante doar sangue. Se você é O negativo, você tem uma responsabilidade muito maior. Todos nós temos essa responsabilidade de doar sangue, porque não nos custa nada. A gente doa 500 ml de sangue, de um total, os homens têm 5 litros de sangue em média, as mulheres entre 4 e 4,5 litros de sangue. A gente vai doar meio litro de sangue, isso vai ser reposto por processo de hematopoiese que a gente viu em cerca de 24 horas. Em 24 horas você já está pleno novamente com a sua quantidade de sangue restabelecida. E essa ação cívica vai ajudar pessoas que demandam quantidade de sangue nos hemocentros. Tá? Então, o indivíduo que é O negativo tem uma responsabilidade muito maior para a sua própria segurança. Porque se você é O negativo, você tem uma grande chance de não ter sangue caso você precise, porque você só recebe sangue de outros indivíduos O negativos. O indivíduo AB positivo, ele recebe sangue de qualquer um. Tudo bem? Então, ele vai receber de sangue de A positivo, de A negativo. O O, ele só recebe sangue do indivíduo O negativo. Por quê? Porque no sangue não pode ter nenhuma das proteínas das aglutininas e o fator RH tem que ser negativo. As duas coisas ao mesmo tempo. Isso faz com que esse tipo de sangue seja muito raro, porque como a gente viu na frequência, o RH positivo é 15%, o RH negativo é 15% da população apenas. Então, essa frequência de indivíduos com O negativo na população é muito pequena. Então, se você é O negativo, por sua segurança, pela sua própria segurança, faça a doação de sangue sempre que lhe for possível, tá? E quando a gente tem uma lesão no sangue, Hudson, o que acontece? Esse mecanismo de lesão gera o derramamento do tecido sanguíneo, o extravasamento do tecido sanguíneo. Esses dias eu cortei a cabeça do dedo fazendo comida. Estava fazendo comida, fui brigar com um cachorro enquanto estava cortando a cebola, a faca pegou na ponta do dedo e tirei uma fatia da ponta do dedinho. Começou a jorrar sangue, porque é uma região vascularizada, e depois de um tempo parou de sangrar. Por que parou de sangrar? Por um processo que a gente tem chamado de processo de coagulação. Tá? A gente tem dois processos de coagulação. Um processo que a gente chama de extrínseco, e um processo que a gente chama de intrínseco. Beleza? O processo
intrínseco ele é baseado no contato das plaquetas com a tromboplastina. Tromboplastina é uma molécula de origem lipídica. Tá vendo que a gente rompeu aqui os vasos, rompeu aqui, ó. Aqui é o vaso endotelial, né? O tecido que recobre o músculo, e aqui é o tecido conjuntivo que recobre esse tecido epitelial vascular aqui. A gente teve esse rompimento. Nesse rompimento é exposto a tromboplastina, esse elemento lipídico, e isso vai gerar a aglomeração de plaquetas nessa região. As plaquetas vão liberar substâncias vasoconstritoras para diminuir o fluxo sanguíneo para essa região, né? Então isso já vai ajudar na diminuição do sangramento. Outro mecanismo, o mecanismo extrínseco, está relacionado à ativação das plaquetas sem a utilização da tromboplastina, sem esse contato com esse elemento lipídico. A coagulação tem mecanismos de ativação dependendo de vários fatores. A gente não vai entrar nesse fator, mas tem do fator 1 até o fator 12, uma cascata. O fator 1 ativa o fator 2, o fator 2, o 3, o 4, até chegar ao fator 12. Tá? Isso acontece quando a ativação extrínseca de coagulação acontece quando você coloca uma gota numa superfície lisa como o vidro. O vidro tem a capacidade extrínseca de ativar essa coagulação. Então, se você deixar um tempo lá o sangue ele vai coagular. A gente vê isso quando a gente se corta ou quando a gente vai fazer o preparo de algum animal. Então, a gente vai tratar o peixe, aí o sangue do peixe cai e depois coagula. Você percebe que ele não está mais líquido, o sangue virou uma gelatina, né? Quando a gente vai preparar uma galinha caipira também, um porco. Quem já teve contato com o abate dos animais sabe que quando a gente tem um derramamento, seja numa superfície lisa, por que não numa porosa? Porque na porosa o sangue vai ser absorvido e aí você não vai conseguir ver. Mas na superfície lisa, onde a gota de sangue fica intacta, íntegra, você percebe a passagem da viscosidade de líquido para gelatinoso graças a essa ativação extrínseca. A ativação extrínseca também é encontrada no nosso organismo por causa desses vários fatores de ativação das plaquetas. Então, quando o indivíduo tem deficiência na ativação da via extrínseca, a gente tem problemas de hemorragia. Então, o indivíduo tem problemas de coagulação. A gente chama esses indivíduos de hemofílicos, né? Eles têm afinidade por sangramento, o que deveria ser uma coisa ruim, o que é uma coisa ruim, tá? Então a gente tem aqui esse tipo de ativação prévia. Tanto na via intrínseca quanto na via extrínseca, a gente tem a liberação de substâncias pelas plaquetas que geram a vasoconstrição desses vasos sanguíneos aqui. O que é vasoconstrição, Hudson? Lembra que a musculatura lisa, ela recobre os vasos sanguíneos mais calibrosos? Lembra que 50% da atividade de contração da musculatura lisa é independente do comando do sistema nervoso, graças a condições ambientais, liberação de hormônios, alta concentração de gás carbônico, baixa concentração de oxigênio, lembra? Então, isso tudo, a fisiologia e a anatomia, elas trabalham nos sistemas separados só para a gente facilitar nosso entendimento. Mas está tudo interagindo ao mesmo tempo. Então, aquela contração do músculo liso vai diminuir o diâmetro do vaso e fazer com que passe menos sangue por ele, porque agora o calibre dele diminuiu. Em vez de ser calibroso, ele diminuiu, fazendo com que a quantidade de sangue que passe por ali seja menor. Essa vasoconstrição vai gerar a ativação de uma molécula dependente de cálcio, que é chamado de protrombina. Protrombina é uma forma inativa de uma enzima chamada de trombina. Essa trombina, ela é dependente de cálcio. Então, o que acontece? A protrombina, ela está lá
inativa circulando pelo sangue. Ela está fazendo o rolê dela tranquilamente, tá? Fazendo aquele passeiozinho assim, ó, tranquilo, só no rolê dela. O que que acontece? Quando há uma lesão, as plaquetas elas se associam à liberação de estímulos para a contração do vaso, o vaso se contrai e a liberação de cálcio. Quando há a liberação de cálcio, a trombina que estava lá se passeando toda feliz e contente, se associa a esse cálcio e se transforma em trombina. A trombina é uma enzima responsável por quebrar fibrinogênio. O que é isso, Hudson? Fibrinogênio. Fibrinogênio são outro conjunto de proteínas que estão circulantes no nosso sangue e são responsáveis por fazer a coagulação. Elas formam uma rede, né? Essas proteínas formam uma rede e essa rede impede o extravasamento do sangue pelo corte, ok? Então a protrombina converte fibrinogênio em fibrina. Como é que é isso, Ruth? O fibrinogênio é uma proteína grande, solúvel em água. Então ela também está passeando tranquilamente. A trombina corta o fibrinogênio, liberando 2 pedaços pequenos, fazendo com que o intermediário que gerou a fibrina seja uma estrutura hidrofóbica, né? Ela seja insolúvel em água. Quando uma substância é insolúvel em água, o que que ela faz? Ela se aglutina com outras substâncias insolúveis, né? Então é por isso que a gente vê a gota de óleo na água quando você vai fazer seu macarrão. Na hora do almoço, você esquenta a água e coloca óleo. Se você coloca óleo, pare de colocar, tá bom? Não tem necessidade para colocar. Mas se você ainda coloca, você vê as gotas de óleo se formando dentro da água que você fez. Por que essas gotas elas se formam? Por que elas não se misturam com a água? Porque o óleo é apolar, ele é hidrofóbico. Então ele não vai interagir com a água. O que ele faz? Ele se liga com outras moléculas de óleo, formando aquelas gotas de óleos que a gente verifica na água. A trombina converte o fibrinogênio, que é uma proteína solúvel em água, está de boaça em contato com a água, vivendo a vida dela na corrente sanguínea, em fibrina, porque o fibrinogênio é quebrado em 2 pedaços, tá? 3 pedaços. A gente tem 2 pedaços pequenos e um pedaço grande, que é a fibrina. Essa fibrina é insolúvel. E aí ela se liga a outra fibrina, que se liga a outra fibrina até formar uma rede. Quando a gente forma essa rede, a gente tem essa terceira etapa aqui da coagulação, que é a rede de fibrina, a associação de proteínas insolúveis. A malha de fibrina é o coágulo, que retém as células do sangue, impedindo que as hemácias passem e sejam perdidas aqui. Aí o tecido epitelial e o tecido conjuntivo, eles vão se reconstituir, suas células vão se multiplicar, eles vão cicatrizar e aí esse processo, esse coágulo, ele pode ser desfeito, tá? Existem proteínas que desfazem esse coágulo na nossa corrente sanguínea e ele é decomposto a partir da regeneração do tecido epitelial vascular, que é esse tecido aqui, e o tecido conjuntivo que está por volta do tecido epitelial. Então a gente tem 3 passos para coagulação. Primeiro passo é a ativação das plaquetas, seja via intrínseca, seja via extrínseca. Depois que as plaquetas foram ativadas, elas liberam mediadores químicos que induzem a vasoconstrição. Quem é que faz a vasoconstrição? A musculatura lisa, né, do tecido vascular. A partir dessa vasoconstrição, a gente já tem a diminuição do fluxo do sangue, a gente tem o impedimento formado pelas plaquetas, mas aí a gente tem a ativação, a liberação de cálcio, convertendo protrombina em trombina. A trombina vai converter fibrinogênio, que é solúvel, em fibrina, que é insolúvel, fazendo cortes no fibrinogênio, gerando a fibrina. A fibrina insolúvel vai formar uma rede e a rede vai impedir o extravasamento do tecido sanguíneo, tanto do componente celular quanto do componente do plasma, para fora
do vaso sanguíneo. Beleza? O componente celular é o primeiro que para de escapar, e o plasma continua escapando por mais um tempo, mas depois ele vai ser reabsorvido através da corrente linfática, como quando a gente vai trabalhar a circulação linfática em outro momento, tá? Um elemento importante que a gente tem que falar é uma desfunção da coagulação chamada de trombose, tá? Quem convive com pessoas com trombose sabem que é a obstrução dos vasos sanguíneos, tanto nos membros superiores quanto nos membros inferiores. Por que isso acontece? Acontece na circulação normal. Aqui a gente tem o tecido sanguíneo fluindo por uma veia, e a gente tem nenhuma dessas obstruções aqui. O tecido sanguíneo consegue fluir bem por esse sistema de circulação. Quando há trombose, a gente chama esse coágulo ou trombo, que é essa agregação, essa aglutinação desses elementos celulares obstruindo o tecido sanguíneo, o sistema circulatório. Quando essa obstrução acontece, primeiro há uma vasodilatação, a gente começa a ver as veias mais grossas. Por quê? Porque há o acúmulo de sangue naquela região. A falta de oxigenação para o tecido muscular leva a dores muito grandes, né? Então o indivíduo faz pouco, um indivíduo que tem trombose fica em pé por pouco tempo, como o tecido muscular dele não é oxigenado de maneira adequada, aí ele sofre muito, tem muitas dores, então o indivíduo não consegue ficar muito tempo em pé, não consegue caminhar, tem uma série de dificuldades por causa dessa obstrução formada por esse coágulo aqui que a gente chama de trombo, tá? Quando é nos membros inferiores ou superiores, isso é ruim, mas não é letal. Agora, quando esse coágulo ou trombo acontece nas veias ou artérias respiratórias ou cerebrais, a interrupção desse fluxo sanguíneo pode ser letal. Se você tem a interrupção da nutrição do tecido nervoso a partir do tecido sanguíneo, levando oxigênio, tirando gás carbônico, levando nutrientes e retirando metabólitos indesejáveis, você provoca a morte. Você tem a morte das células nervosas, e a morte das células nervosas leva ao desequilíbrio do nosso sistema. A mesma coisa para a respiração. Se você bloqueia a circulação pulmonar, a troca de gases do sangue nos pulmões, esse processo de acúmulo de gás carbônico na nossa corrente sanguínea leva o indivíduo à morte. Então, trombose é muito sério, deve ser tratado, tem que procurar ajuda. Existem medicamentos que desfazem esse trombo, existem intervenções cirúrgicas que decompõem esse trombo, favorecendo a retomada de circulação. Outro processo é impossível acontecer a partir desse trombo, é chamado de embolia. Já ouviram falar de embolia pulmonar? Exatamente. Embolia é o que? Partes desse trombo eles se soltam dessa região. E esse tromboêmbolo aqui, ó, ele é levado até alcançar uma microcirculação e ele entope essa microcirculação. E aí, quando ele entope essa microcirculação, há o bloqueio da corrente sanguínea, e o bloqueio da corrente sanguínea pode levar à morte em casos de microcirculação cerebral, microcirculação cardíaca e microcirculação pulmonar. Então, a embolia pulmonar é muito grave, a embolia cerebral e a embolia cardíaca também são muito graves por causa da obstrução da microcirculação devido ao desprendimento do tromboêmbolo, que são partes do coágulo ou do trombo que vão ser carregados pela corrente sanguínea até chegar em uma veia muito fina, em um capilar, onde ele não consiga passar e obstrua essa circulação, podendo levar o indivíduo à morte. Então, se você tem trombose, tem essas veias
roxas nas pernas, tem as veias roxas no braço, procurem atendimento médico, procurem a medicação adequada para que você consiga desfazer o trombo, ou levar a pessoa que você conhece a desfazer esse trombo e restabelecer a circulação normal. Tem vários remédios que podem ser utilizados nesse sentido. Não deixe agravar a situação, porque o agravamento da situação precisa de intervenção cirúrgica. Beleza? Aí a gente tem aqui dois tipos de circulação. O nosso sistema circulatório evoluiu de um sistema circulatório mais simples, tá? Então, antes de chegar no sistema circulatório humano, a gente precisa ver esse sistema circulatório aberto ou lacunar, que são encontrados nos insetos. O que acontece? Aqui, os vasos, eles liberam o líquido, que não é sangue. Os insetos não têm sangue, os insetos eles têm hemolinfa, né? Um líquido que faz a mesma função de transporte de gases, mas como ele é menos complexo do que o sangue, ele não pode ser equiparado. Então a gente tem a hemolinfa. Então os vasos são abertos nas extremidades e esse líquido ele cai nesses hemocélios. O que são hemocélios? São cavidades dentro do tecido, dentro do corpo do inseto. Então o sangue é bombeado por um coração, entra nos vasos e os vasos têm essas extremidades aqui, ó. Aqui está o coração, né? Aqui está o coração, perdão. E aqui está as extremidades aqui, ó, dos vasos abertos. Esses vasos abertos eles são lançados nesses espaços. Esses espaços são chamados de hemocélios. O sangue no espaço entra em contato com o tecido e faz um transporte, uma troca direta de gases e substâncias com o tecido, que é de baixa pressão e de baixa velocidade. Então é um procedimento lento que acontece de baixa pressão, porque aqui a gente não tem a pressão causada pelo bombeamento, uma vez que a gente gera essa despressurização, essa diminuição da pressão por causa do lançamento desse tecido líquido nesses espaços abertos. Mas, Ruth, se eles são lançados em espaço aberto, como é que o sangue volta para os vasos? Por causa do batimento do coração. Aqui, ó, nos artrópodes, esse fluido extracelular ele entra no coração através dos ostíolos. Tá? Então aqui a gente tem regiões específicas onde o sangue troca nutrientes e gases com os tecidos e volta para a parte do coração do inseto. A partir disso, o batimento leva às regiões de trocas gasosas e novamente é liberado nos espaços abertos, que vão servir como local de troca de substâncias e gases com os tecidos nos insetos. Então esse é o sistema circulatório rudimentar, que é um sistema circulatório aberto. A partir disso, evoluímos para os sistemas circulatórios fechados, como a gente encontra aqui, ó, nessa minhoca aqui. Na minhoca nós temos um coração, a gente tem os vasos, os estreitamentos dos vasos, os capilares, onde vai haver a troca de substâncias e gases no corpo com o tecido do invertebrado, e aí a gente tem a continuação dessa circulação. Então aqui a gente já tem um sistema circulatório fechado. Então a gente tem vaso, a gente tem corações, né? A minhoca tem vários corações e tem essas redes capilares. Nos capilares é que vai haver a troca de gases. Percebam essas ramificações aqui, ó, dos vasos. Nessas ramificações mais finas, como elas são formadas por poucas camadas, formadas basicamente por uma única camada de tecido epitelial, há transbordo dos nutrientes e de gases através dessa única
camada de tecido epitelial vascular até as células do tecido conjuntivo adjacente. O tecido conjuntivo vai transferir através da lâmina própria para os tecidos epiteliais mais próximos, como vocês já viram ou verão na histologia, tudo bem? Agora, esse mecanismo ele se aprimorou nos indivíduos mais complexos, até gerar um sistema circulatório que pode ser dividido, fechado, né? Que pode ser dividido em duas partes. Nosso sistema circulatório nos humanos é dividido em coração, que é a bomba que vai fazer com que haja a transferência, o bombeamento, não queria falar isso, a bomba vai gerar o bombeamento, a circulação do tecido sanguíneo. E existem dois tipos de circulação: a circulação sistêmica e a circulação pulmonar. O que acontece? Na circulação pulmonar, o sangue é levado até os pulmões, onde há a troca gasosa e volta para o coração. No coração, ele vai para a circulação sistêmica. Na circulação sistêmica, a troca de gases e nutrientes com o outro e volta para o coração. O sangue venoso volta para os pulmões, torna-se sangue arterial e vai para os sistemas. Então, a gente tem um sistema fechado composto por coração, circulação pulmonar e circulação sistêmica. Então, quando o coração bombeia o sangue, ele vai até os vasos. Esses vasos eles se ramificam em capilares. Vejam aqui, onde ocorre a troca dos gases com as células e os nutrientes. Nas artérias, essa pressão é grande e ela diminui conforme a conversão da circulação arterial para a circulação venosa, onde a gente tem uma menor pressão. A distribuição desses nutrientes é bastante rápida devido ao bombeamento, a passagem forçada desse sangue pelos batimentos cardíacos. Então, a gente tem um mecanismo circulatório que torna mais eficaz as trocas gasosas e as trocas de nutrientes em comparação a animais com sistemas circulatórios fechados, mais rudimentares, e ainda mais em relação a animais com sistemas circulatórios abertos. Nas próximas aulas nós vamos discutir circulação arterial, circulação venosa, papel do bombeamento do coração e prosseguir nos instruindo a respeito, nos informando a respeito do sistema circulatório. Por hoje é só. Espero que vocês estejam bem. Se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam e até a próxima.